Então, meus amigos, o Flávio, ele empregou pessoas ligadas ao crime organizado. Vai pesquisar. Procura ver quem foram os assessores dele. Foi gente ligado como é o nome? Como é que dá o nome que chama esses policiais que fazem as milícias? As milícias. Flávio Bolsonaro sempre alimentou e defendeu as milícias no Brasil. Gente, as milícias oprimem as pessoas que vivem nas comunidades que são controladas por ela. A milícia cobra o direito das pessoas terem uma internet, uma luz, o gás. O que é que o governo Lula tem feito? Tem pensado nas pessoas. Tem dado às pessoas o auxílio gás, o auxílio família, tem dado educação. É só você fazer um parâmetro entre o governo Bolsonaro e o governo Lula. E diga um projeto de Bolsonaro, no tempo em que ele ficou no poder, que tenha beneficiado o Brasil. Eu quero que você me diga, não precisa nem me dizer, pense em um, pesquise um projeto. Ok. Bolsonaro apenas empregou profissionais militares que não tinham qualquer vínculo com a área em que ele estava colocado. A exemplo daquele maluco que era um estrategista do Exército e que ele colocou como ministro da Saúde. E foi o desastre que foi. Bolsonaro negou a ciência, Lula apoia a ciência, investe na ciência. Bolsonaro acabou com mais médicos para o SUS, Lula trouxe de volta mais médicos para o SUS. Hoje eu tive uma pessoa aqui comigo, encantada com a médica que está atendendo o netinho dela, e ela, do SUS. Uma pessoa afetiva, doce. Nós precisamos de médicos assim, porque os alunos que iam se formar em medicina que eu tive, eles queriam ter o consultório deles e não pensavam em ser médico para todos, mas sim para quem podia pagar. Essa é a realidade. Bolsonaro tirou o direito da vacina. Lula investe nas vacinas. Agora já tem vacina contra herpes zoster, tem vacina contra dengue, porque o Brasil é um país com muitos eventos de dengue. Ou seja, Lula está investindo de novo no ProUni. Bolsonaro tirou o investimento da educação. Bolsonaro tirou investimentos do SUS. Aliás, Bolsonaro queria acabar com o SUS e mal nosso se não tivesse o SUS na época da pandemia. Então, que tem um bando de gente surtada na fila do gado, eu até entendo, porque surto é uma coisa que acontece independentemente da vontade da pessoa. Agora, você alimentar um ódio mortal por um presidente que só tem feito bem, por um presidente que viaja e é homenageado em toda a Europa como sendo o maior estadista dos últimos tempos, um presidente que tem 80 anos, mas não se curva diante do poder estadunidense. O que é que se quer, afinal, hein? O que é que o povo brasileiro está pensando? O que é que se quer? Um Flávio Bolsonaro que agora está botando a camisa, sou pai de menina. E Kiko agora está fazendo dancinha. Sabe por quê? Porque ele sabe que o eleitor dele é uma ameba. O eleitor dele aplaude dancinha. O eleitor dele aplaude milícias. O eleitor dele aplaude a discriminação contra mulheres. O eleitor dele não quer estuprador preso, nem pedófilo preso, porque tem um monte deles que são amiguinhos, inclusive das igrejas evangélicas. Nem todas, porque nem toda igreja evangélica carrega o estigma de ser um bolsonarista lelé. Já vi vários pastores fazendo discursos lindos. A prova é o pastor Henrique, né, que é um deputado fantástico, que tem defendido, não Lula, mas as minorias, defendido a palavra de Cristo. Gente, pelo amor de Deus, acorda para a vida. Flávio Bolsonaro, não, não e não. Pelo amor de Deus, este homem vem para destruir o país.
Esse homem prometeu a Trump que assim que ele ganhasse as eleições, mas ele não vai ganhar, porque Papai do Céu é grande, que ele daria a Trump, ia fazer acordos com Trump pelas terras raras. As terras raras são nossas, são ricas em minérios. Lula também quer fazer negócios com as terras raras, mas numa condição que sejam feitos negócios e que beneficiem o povo brasileiro do pobre ao mais rico. A Lula detesta o agro. Como detesta o agro? Lula liberou agora há pouco, não sei quantos trilhões, mas foi na casa dos trilhões para o agronegócio. Não são todos os agros que não gostam de Lula, não, são os ladrões. Só aqueles que só querem para si. Gente, vamos parar para pensar. Vamos ler. Pesquisa quem é Flávio Bolsonaro. Pesquisa sobre os projetos. Bota assim, ó. Procura lá no Google e coloca. Vocês não gostam tanto do Google? Eu tenho minhas dúvidas em algumas coisas. Já peguei alguns errinhos. Mas, no geral, o Google nos traz respostas interessantes. Projetos de Flávio em seus mandatos. Tem 2 que foram aprovados. Dentre alguns que ele mandou e nem foram lidos. Não tem projeto. Como ele não tem projeto como presidente do Brasil. Então, que nesse 1º de maio nós vamos às ruas, que o povo brasileiro se insurja, que o gigante, pela própria natureza, mostre que essa natureza é gente. Vou ser muito sincera com vocês. Não vou poder estar nas ruas desta vez, pela primeira vez, por conta do meu joelho. Eu tenho 69 anos, vou fazer um procedimento no joelho e eu tenho que cuidar dele. E na academia eu tive uma distensão na virilha. Fiquei 2 dias de cama. Então o médico não quer que eu participe, certo? Mas eu estou aqui nas redes, participando do meu jeito, fazendo acontecer do meu jeito, para que o povo brasileiro, o trabalhador brasileiro, saiba que eu torço por ele. Eu torço pelos meninos do Uber, dos motoboys que dirigem para Uber. Vocês sabem onde o Uber tem maior lucro no mundo? No Brasil. Porque 40% do lucro desses trabalhadores ficam para o Uber, o resto é dele. Se o carro quebrar, é ele que paga. Se o pneu quebrar, mudar ele quem coloca, não é o Uber. E ele ainda tem que pagar o aluguel do carro quando o carro não é dele. Vamos acordar para a vida? Povo trabalhador, diga não ao Alcolumbre, diga não a Flávio Bolsonaro, diga não a Chupetinha, né? Que eu sempre esqueço o nome, Nicolas Ferreira, diga não a Zema. Por favor, vamos nos unir por um Brasil melhor, por um Brasil mais justo, por um Brasil mais ético, que é disso que nós precisamos, de um Brasil que tenha mais educação, mais respeito um pelo outro, porque assim vai ruir. É como se a água estivesse penetrando, e meu pai já dizia, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E nisso eles são mestres. Eles sabem bater, porque eles querem que as casas ruam. Só por quê? Porque eles têm casas, mansões fora do Brasil, e na hora que pipocar, eles pegam os jatinhos deles e, picam a mula. É você, povo brasileiro, é você, trabalhador, quem vai ter que reconstruir o Brasil. Como talvez eles fizeram os negros construírem o nosso país e são discriminados. Um grande beijo, feliz Dia do Trabalhador. Aceitem todo o meu respeito, mas aceite o meu respeito aquele trabalhador que se respeita. Um grande abraço.